E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre a volta dos treinos depois da quarentena. Conversando com alguns alunos sobre provas, sobre treinos, sobre provas desse ano ou do ano que vem, surgiu uma pergunta que eu vou ler para vocês aqui, que é: como você acha que ficam as provas de corrida desse ano e o cenário depois de acabar essa quarentena? O que a gente sabe, o que dá para a gente pensar quando começar a voltar os treinos e as provas de corrida? A gente sabe que ficar sem treinar é igual lesão. Então, se você está parado, se você não está fazendo nada, quando você voltar a correr, não começa do jeito que você estava antes. Pode ser que isso acarrete numa lesão muscular, numa lesão de ligamento, alguma coisa que vai deixar você parado. E isso não é uma coisa legal. Outra coisa, quando a gente fica em casa fazendo treino só de fortalecimento, se você não está correndo na rua, porque onde você mora não pode correr, ou se você não tem uma esteira, você não tem um lugar para correr, você está fazendo só fortalecimento em casa, acontece uma coisa que a gente chama de destreinamento. Então, quando você voltar a correr, é importante respeitar uma planilha de treino para você voltar com o seu condicionamento físico e fugir de lesão. Ah, mas por que a gente não começa uma planilha agora para ficar preparado para quando aparecer a prova? A gente não tem um calendário, a gente não sabe quando que vai liberar as corridas. Tem corrida que já foi adiada 3, 4 vezes e a organizadora até deu a opção de você fazer ano que vem. Minha recomendação para os meus alunos é que, se você consegue transferir a sua inscrição de corrida para o ano que vem, faça isso, porque esse ano não é um ano que a gente vai ter desempenho esportivo e, se você forçar, vai acabar tendo alguma lesão. Provavelmente nesse ano nem tenham algumas das principais provas, provavelmente elas vão ser transferidas para o ano que vem, se ainda não foram. Não sei se dá para entender, mas, por exemplo, para treinar para uma maratona, a gente faz uma planilha de 6 meses. Se você está inscrito para uma prova que vai acontecer daqui 2 meses e você está treinando só em casa, você não está correndo, não dá tempo de você fazer uma planilha para você conseguir construir esse condicionamento, para você proteger a sua articulação, fazendo condicionamento físico, fazendo fortalecimento. Então é muito provável que ou você não tenha um desempenho adequado ou você se machuque ainda na preparação dessa prova, se ela acontecer. A gente já teve um exemplo dessa volta muito forte quando na NFL em 2011, futebol americano, voltou depois de um tempo parado e nas 10 primeiras semanas a gente teve 12 rupturas de tendão. Então é importante que você volte aos poucos e fortaleça. Outro exemplo aqui, eu vou pegar uma notícia do Globo Esporte sobre o futebol alemão, que já voltou. 8 jogadores sentem lesão nas 6 primeiras partidas do campeonato alemão e um desses jogadores sentiu ainda no aquecimento do jogo de abertura da liga. Então o que a gente tem que fazer? Dá para a gente prevenir isso? Sim. Se você está fazendo só treino leve, sem carga, só com o peso do corpo, quando a gente começar a voltar, liberar a academia, liberar a gente treinar na rua, volte colocando mais carga. A gente vai ter que fazer mais força para proteger a sua articulação, seus tendões e ligamentos. A gente tem que fazer o treino de força. E quando você estiver correndo, tente não aumentar o volume, confie no seu treinador, mesmo que você esteja se sentindo preparado para correr mais. Segure um pouco, porque esse tempo, essa pandemia, ela vai passar. E quando passar, se você tiver alguma lesão que faça você ficar mais um tempo em casa enquanto todo mundo está liberado para correr, não vai ser uma coisa legal. Então, segura um pouquinho, fortaleça bem, que já já isso passa.